videoaula hoje é sobre o livro de registro. Antigamente ele era um livro em que nós escrevíamos tudo o que acontecia durante o plantão, nós registrávamos nesse livro, né, um logbook. Nós tínhamos vários contratos onde esses livros eles eram preenchidos. E o interessante é que cada contrato nós tínhamos tópicos diferentes, né? O que nós fizemos? Juntamos todos os livros, vimos quais são os padrões, quais são os tópicos que coincidiam em todos esses contratos e vimos também os que não constavam, mas que eram interessantes em um ou em outro. Então nós pegamos e fizemos aí um padrão de tópico e colocamos isso de uma forma digital. Ganhamos muito. Primeiro, a padronização dos livros, né? Todos eles agora são iguais e têm o mesmo padrão de estruturação. E agora, dessa forma, com o sistema formatizado, nós conseguimos melhorar também a qualidade da leitura. Nós temos aqui, clicamos em livro de ocorrência e ele vai abrir esse livro de ocorrência ou livro de registro. E vamos incluir um novo aqui, ó. Pronto. Então nós temos aqui o código do livro. Esse código, cada livro que você produz, ele gera um código novo, ou seja, o livro 2459 só vai existir um, não existe dois livros com o mesmo código em operação. A data de hoje, a data que eu estou gravando, dia 22/10. Vamos botar aqui que eu sou o time alfa. O time alfa é um time diurno, time diurno. Vamos botar aqui nosso bombeiro líder. Vamos botar aqui nosso bombeiro líder. Vou botar aqui, ó, Fabrício Falcão. Operador da Secom. Vou botar meu nome aqui, como se eu estivesse operando aqui. Se por acaso o nome que você precisa de colocar do seu líder, do operador, não estiver aparecendo, basta você entrar em contato com a gente por nosso e-mail ou nosso TI e nós inserimos. Se você quiser falar comigo, eu insiro aqui rapidinho. Vou botar aqui, ó, Sidney. Então, o Sidney apareceu aqui, Sidney. Beleza, vamos botar o Sidney aqui. Localidade. Então, a localidade desse livro, vamos botar aqui que esse livro seja em Germano, lá em Minas Gerais. Pronto. Agora nós vamos preencher aqui o nosso livro de registro. Ele já traz um texto como uma sugestão para você preencher, né? Então aqui, ó, recebimento do serviço. Essa aqui são as abas que isso aqui são os tópicos que eu falei no início, que nós tínhamos visto em todos os livros, né? Então cada livro ele tinha tópicos diferentes. O que nós fizemos? Juntamos os tópicos que eram iguais, que batiam em todos os livros, e vimos um ou outro que não aparecia, mas que nós identificamos que seja importante. Nós temos aqui um bom livro de registro, né? Então, recebimento do serviço. Então, tá aqui, ó. Recebi o serviço sem alteração. Ou seja, o que isso quer dizer? É uma linguagem nossa, quer dizer que você não teve problema nenhum quando passaram o serviço, não tinha nada faltando, não tinha nada quebrado, ninguém faltou, não tem substituição, não tem troca de plantão, tá tudo certo. Aí você pode colocar aqui informado sobre um DSS 9 horas, vamos botar 8h50 na oficina de vagões. Beleza, eu recebi o serviço, ele não tinha alteração nenhuma e foi informado que tinha um diálogo de segurança e saúde e meio ambiente para ser ministrado na oficina de vagões, tema extintores. Pronto. Isso foi o que passaram, o colega que saiu, foi o que ele passou para mim na hora de eu receber o meu serviço. Diálogo de segurança. Aqui é o diálogo de segurança do meu turno, né? Da sua turma, da sua estação de bombeiros. Então nós vamos colocar aqui, tá aí, um bom tema aí para nós. Ele já trouxe uma sugestão, né? Se você quiser trocar, se isso aqui já tenha sido ministrado, aí você coloca aqui, ó, uso capacete
e correia de queixo. Um tema do nosso diálogo de segurança da nossa estação de bombeiros. Então aqui nós temos as condições atmosféricas, a próxima arma. Então ele traz já uma sugestão. Nós temos em cada estação uma instrução técnica da estação de bombeiros que traz quais são as informações do tempo que nós temos que identificar. Então aqui, por exemplo, vou pegar aqui uma instrução técnica para nós. Vem aqui, instruções técnicas, C1, né? E nós temos aqui uma instrução técnica. E aqui traz os parâmetros, porque é o seguinte, se nós tivermos ventos acima, se eu não me engano, a instrução técnica está aqui, se nós tivermos ventos acima de 30 km por hora, nós temos que informar para os bombeiros e para as áreas de segurança que nós vamos ter ventos acima de 30 km por hora. Deixa eu localizar isso aqui. Por quê? Porque aí nós vamos ter riscos de queda. Pessoas que estão trabalhando com andaimes, montando andaimes, fazendo trabalho em altura, você receber rajadas de vento de 30 km por hora é uma coisa que eles devem acender aí pelo menos um amarelo, um alertazinho amarelo, né? Então tá aqui, ó, informações sobre o tempo. Então se aqui tá os parâmetros, o que nós temos que checar, e os parâmetros entre o máximo e o mínimo. O que está fora desse parâmetro, você deve informar todas as estações de bombeiros, né? Então aqui, ó, se a temperatura, né, você vai checar o site Tempo Agora e para fazer a sua previsão do tempo. Se a temperatura do dia passar de 33 graus, nós vamos ter um dia muito quente. Se você tem pessoas saudáveis trabalhando num dia muito quente, você pode ter uma chance maior de nós termos durante esse dia ocorrências de desidratação pelo calor e ou intermação pelo calor. Por que é importante nós sabermos isso? Porque existem casos na área de emergência que, se você não souber alguns detalhes, você não consegue identificar. Porque imagina o que pode uma pessoa estar passando mal. Então nós temos dois tipos de ocorrência: emergências clínicas e traumas. Emergências clínicas, imagina uma pessoa com a pele quente, suando, desorientado, né, orientado, balbuciando algumas palavras. Então, tudo que você puder trazer de informações para o profissional do resgate é importante. E aqui o nosso despacho de emergência, a nossa despachante, ela pode prover essas informações para ajudar a identificar certos tipos de casos. Então, se eu tenho um dia atípico que vai estar 33 graus, pessoas saudáveis, exercendo atividades físicas sob o sol, né, em ambiente aberto, a chance dele ter emergências pelo calor é grande. Então nós vamos orientar inclusive nossos bombeiros a consumir bastante água para quem vai fazer inspeção ou troca de extintores na área, e vamos ficar alertas, porque nós podemos ter hoje vários casos de desidratação ou intermação. Então nós vamos fazer um comunicado de 1013. 1013 é o código de rádio, o informe de 1013. Então você fala: atenção, todas as estações de bombeiro, todo o serviço de emergência, informe de 1013, que você está falando sobre informações do tempo, né? Hoje nós teremos a temperatura ambiente em torno de 33 graus. Vamos ficar alertas aí quanto a problemas relacionados ao calor. Você passa isso no rádio e todo mundo vai ficar alerta quanto a esse tipo de situação, tá certo? Da mesma forma, se a mínima for menor do que 15 graus, nós podemos ter pessoas aí com hipotermia. Então, quer dizer, praticamente 33 graus vamos ter só no plantão diurno. Hipotermia podemos ter no plantão diurno também, mas muito comum lá pelas madrugadas, né? São mais frias, principalmente nos nossos contratos de Mariana, de Carajás, talvez, porque seja uma região bem alta, mas acredito que Mariana seria aí uma maior incidência onde nós temos esses contratos de acontecer na temperatura inferior ou igual ou inferior a 15 graus. Então, pessoas trabalhando, vão estar suando, o corpo vai estar molhado, recebendo rajadas de vento frio, nós podemos ter vítimas de hipotermia. Então, nós vamos alertar os nossos serviços de emergências para esse tipo de situação que podemos ter durante o nosso plantão. Ó, acabei acertando. A velocidade do vento igual ou superior a 30 km por hora. É um vento bem considerável. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que voam de parapente, para decolar, eles precisam ter uma rajada de vento boa para decolar, uma rajada de vento mínima. E essa rajada de vento é 40 km por hora. Então nós estamos no 30, nós estamos bem próximo
de uma rajada de vento, né, de uma velocidade do vento, onde se decola parapentes, né, ou seja, aquelas asas que precisam de aqueles equipamentos de voo que precisam de vento para decolar. E 30 graus é um vento bem considerável. É no mínimo para acender aquele sinal amarelo, tipo assim, ó, vamos ficar alertas, né? Porque o vento já é um vento considerável para uma área industrial, onde nós temos às vezes telhados que estão sendo colocados, aquelas chapas de telhados ficam ali no chão, passa uma rajada de vento e levanta. Inclusive já tivemos acidentes desse tipo. Já fomos acionados para atender essas chapas que estavam montando um telhado, elas estavam no chão, todas empilhadinhas, inclusive com peso. Começou a dar uma rajada de vento e jogar as placas para cima. Chamaram nossos bombeiros para conter aquelas placas. Olha que interessante, podíamos ter previsto isso daí na época, se nós tivéssemos informes de 10-13, informando que nós teríamos rajadas de vento superior a 30 km por hora, e iriam fazer a gente ficar mais alerta quanto a essa situação, né? Umidade relativa do ar. Se estiver abaixo de 50%, nós vamos estar com um clima muito seco, ou seja, as pessoas vão estar desidratando com mais velocidade. Nós teremos que o clima está pouco úmido, você precisa de beber bastante líquido, porque o ambiente praticamente vai estar roubando umidade do seu corpo, e isso é importante que você monitore o nível de hidratação. Então você imagina, a umidade relativa do ar baixa com temperatura alta é uma combinação um pouco perigosa para nós termos. Então, o normal, o limite do normal é 75%. Quanto mais para cima, melhor. Porque um clima mais úmido, você hidrata melhor a mucosa das narinas, você fica melhor para respirar. A poeira, menos aspersão de poeira, porque como o ar está cheio de partículas de água, essas poeirinhas que ficam voando se grudam na partícula de água e vão para o chão, porque ficam mais pesadas. Então você tem pouco poeira. Um clima seco, aquelas partículas de poeira que a gente vê às vezes, né, quando a gente está filmando, ou quando tem um raio de luz, a gente vê aquelas poeirinhas voando, aquilo ali vai estar intenso, porque o clima está seco, está desidratando as pessoas, então nós temos que alertar. Então nós temos muitos problemas de rinite, alergia, crises asmáticas também podemos ter por causa dessas poeiras. Podemos ter pessoas que vão ter problemas pelo calor, tem que ser hidratadas, molhadas e abanadas para poder a água evaporar, né, e resfriar a pele. Então é uma indicação de que você deve informar a todos que nós vamos ter uma umidade relativa do ar muito baixa. Né? Aqui na minha região, Vitória, Vila Velha, nós temos nossa umidade relativa do ar praticamente o ano todo, 90, 100, 100, 100, 90, 100, 95, 98, 92, 100, 100, porque nós estamos próximo ao mar. Então o nosso ar aqui é muito úmido. Então, de certa forma, é mais confortável, porém é mais problemático quando nós temos problemas pelo calor. Porque quando você tem uma vítima que está sobre o efeito do calor, vamos supor, nós temos um dia com uma temperatura alta e úmido. Qual é o problema? Quando você tem uma vítima por problemas pelo calor, você não vai molhar e abanar, não vai fazer efeito. Por quê? Nós molhamos a pele e abanamos para a água evaporar. Isso aconteceria com a umidade relativa do ar baixa, com muita facilidade. Porém, com a umidade relativa do ar alta, não vai evaporar. Então, nesse caso, nós teríamos que usar gelo nas axilas e virilhas. Tá vendo? O informe sobre a previsão do tempo nos orienta até que tipo de atendimento nós vamos fazer para resolver o problema de uma vítima devido ao calor, uma vítima com problemas causados pelo calor. Porque se o clima está úmido, eu tenho que usar gelo em caso de intermação. Se o clima está seco, eu vou molhar e abanar em vítimas de intermação. Então, vítimas de desidratação sempre dar água, abanar, sempre vai ser o atendimento. Mas olha como é importante essas informações de 10, 13, quando elas extrapolam aí os nossos parâmetros, né? E aqui são
há umas regiões onde que nós temos que identificar em um determinado contrato específico. Então, voltando aqui, o que nossos meninos fizeram? Eles já têm aqui as informações do tempo. O nosso programa ele traz um texto para você, você só vai trocar aqui. Então, vamos botar aqui que eu vou ver aqui na minha região aqui, ó. Vila Velha, Espírito Santo, tirar aqui, aqui ela checou de 2 lugares, vamos checar de um lugar só. Vou eliminar esse texto aqui. Então, aqui, ali na nossa instrução técnica é o mínimo. Quanto mais informações você colocar aqui, melhor. Aqui é o padrão mínimo. Observem aqui, elas colocaram informações a mais do que está pedindo na instrução técnica. Isso é muito bom. Quanto mais informações, melhor. Para nós termos parâmetros. Então, vamos pegar aqui, ó, tempo agora. Vou puxar um site aqui. Isso aqui você pode checar até no celular, tá? Se vocês não tiverem acesso à internet. No todo celular ele tem um aplicativo de previsão do tempo. Isso não é, de certa forma, uma dificuldade. Basta você habilitar no seu celular, se for o caso. Isso aqui é Vila Velha, Espírito Santo. Dei Enter. Aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Temperatura. Então, vamos lá. Temperatura, 24 graus. Aí você vai no nosso programa aqui, temperatura, 24 graus. Sensação térmica, 25. Você pode colocar aqui, ó. Então, a temperatura térmica. A temperatura ambiente, perdão, 24 graus. Mas você vai ter uma sensação térmica de 25, ou seja, vai estar um pouco mais, você vai ter um sentimento de estar um pouco mais quente do que realmente está mostrando ali. 24 graus, gente, é aquela temperatura confortável de um ar-condicionado, 23, 24, né? Sensação térmica. Lembra que eu falei que nós podemos colocar, isso é o mínimo, se você colocar a mais, melhor. Então aqui, ó, 25 graus. Aí. Celsius. Se bem que aqui botou, não tem problema, dá para entender. São limitações do sistema. Ó, velocidade do vento, 1 km, 1,8 km. Ontem estava ventando bastante. Se eu puxar aqui o dia de ontem, vocês vão ver que tá bastante, tá ventando bastante. Então aqui, ó, 1,8 velocidade do vento, ou seja, hoje praticamente não tem vento. 1,8 km por hora. Ó, umidade relativa do ar, 53. Hoje nós estamos com um clima um pouco mais seco. Umidade relativa do ar, 53. Nós temos aqui, ó, a mínima, então a máxima. Ou a gente tira aqui, né, por exemplo, aqui estava dando informações relevantes. Estava com informações sendo duplicadas aqui. Então aqui 24, a mínima já vi ali é 17, posso checar, mas é 17, tá aqui, ó. 22 de outubro, tá, a temperatura de hoje é 24, então vamos voltar aqui a informação, ó. Vou voltar aqui, ó. Então, vamos tirar aqui, nós vamos checar de uma cidade só. Vamos checar aqui só onde... Nós vamos checar, então vamos botar aqui Vila Velha. Espírito Santo. E eu sugiro até vocês tirarem, se vocês forem reaproveitar os dados aqui,
sugiro vocês retirarem essas informações para vocês não confundirem. Ó, já chega aqui e tira, para que você não confunda as informações do dia que você está olhando com o do dia anterior. Então vamos lá, temperatura. Vocês vão aqui no site tempoagora.com.br, aí vai ter lá a cidade. Vou fazer aqui de novo para vocês verem. Ó. Você vem aqui, ó, tempoagora.com.br, aí vai abrir essa página. Aí você digita aqui a cidade onde você está, ele já começa, ele já até traz a sugestão. Vila Velha, Espírito Santo, onde eu estou. Dou Enter. Carregou. Então vamos lá. Temperatura de hoje, ó, 24 graus. Então você vem aqui, temperatura de hoje, 24 graus. Qual vai ser a máxima e a mínima? Então a temperatura hoje é em torno de 24 graus, mas a máxima pode chegar a 27 graus. Então não está dentro daquele parâmetro de temperatura que é 33. Então nós vemos aqui, ó, máxima 30 graus, 27, perdão, 27, a mínima 17, se eu não me engano, conferir aqui. Isso, ó, a máxima temperatura de hoje 24 graus, podendo chegar a 27, a mínima em torno de 17. Então, até agora não preciso de fazer informe de 10, 13. Sensação térmica 25. Isso aqui, se você quiser colocar, vamos botar aqui, ó. Sensação térmica. Você vem e coloca aqui. Então, nós temos aqui velocidade do vento, umidade relativa do ar 53, ou seja, ainda não dá informe de 10, 13. 10, 13 estivesse abaixo de 50. 53 está tranquilo. Inclusive, está um clima muito seco. Imagina, eu estou aqui onde eu estou agora, estou aqui uns 300 metros do mar. Então lá, 500 metros do mar. E o clima hoje, a umidade relativa do ar hoje vai estar em torno de 53. Então, quer dizer, o vento está bem seco mesmo. Mas mesmo assim, ainda dentro do parâmetro de tolerância razoável. Índice UVB. Aqui os meninos trouxeram informação a mais. Realmente não há necessidade. Vamos ver se eu acho essa informação aqui. Umidade, isso aqui é pressão. Bom, isso aqui são as informações aqui. Não tem índice UVB, vou apagar, não tem problema. Isso aqui está a mais no nosso sistema. Tá? Isso aqui está a mais no nosso sistema. E aqui eles trazem um texto também de alguma informação. Céu claro aqui, ó. Essa aqui é a informação. Ó. Céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Você vem aqui. Tira esse muitas aqui que eu coloquei só para não esquecer. Tá aí, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Fez sua previsão do tempo, registrou aqui. Quer dizer, aqui nós estamos colocando vocês para registrar justamente para vocês avaliarem a previsão do tempo do dia. Isso para nós, gente, é importante. A previsão do tempo é importante. Nós, aqui na América do Sul, como o nosso clima ele é normalmente muito agradável para nós não temos costumes de verificar, de ter essa rotina dentro da nossa vida diária. Tem gente que não sai para levar um filho na escola. Tem regiões do nosso planeta, pessoas que moram em determinados países, que não saem para levar o filho na escola sem antes ver a previsão do tempo. Eu vou fazer compra, previsão do tempo. Amanhã vou correr na praia, previsão do tempo. Por quê? Você pode ter rajadas de vento forte, furacão, você pode ter gelo, neve. Então existe uma série. Para nós, como o nosso clima aqui ele é muito agradável, nós não temos essa rotina, mas isso não quer dizer que nós não temos que usá-la. Nós podemos até não usar a previsão do tempo para nossa rotina diária de trabalho, mas quando você está de plantão de emergência, há uma necessidade, porque você pode prever problemas com isso aqui, tá certo? Eu ainda sou da filosofia que no nosso livro de registro nós deveríamos consultar alguns sites da região para prever, inclusive, por exemplo, manifestações. Vamos supor que hoje está programada uma manifestação de um sindicato, uma manifestação política que pode obstruir, inclusive, a entrada de ônibus. Ou seja, você pode antecipar
os coordenadores e as áreas, que a troca de turno hoje pode ficar comprometido porque está num site da região previsto uma manifestação no horário em que poderá ocorrer a troca de turno. Olha que importante a gente fazer essas previsões, né? Não entrou aqui, tudo bem, não, isso é uma coisa que nós fizemos consultas e acharam relevante e irrelevante, então nós não colocamos. Mas eu fui voto vencido, eu seria uma indicação também de checarmos isso. Então, a previsão do tempo, como eu estava dizendo, em relação à sua vida diária, na sua rotina, na sua casa, no seu lazer, tudo bem, aqui no Brasil é um ambiente muito tranquilo para você conviver com o meio ambiente e não ter uma interferência muito grande. Mas você, profissional de emergência, de plantão de serviço, tem que fazer a checagem da previsão de tempo, vai te ajudar a prever muitos problemas, antecipar situações com essa checagem, tá certo? Então fiz aqui minha previsão do tempo, minhas condições atmosféricas. Vamos passar para a próxima aba aqui, que é intercorrência. O que seria a intercorrência, gente? Intercorrência seria você registrar o que aconteceu no seu turno de errado. Então, por exemplo, sumiu uma pilha, uma bateria aí de uma proteção respiratória. Estávamos fazendo aqui, a bateria sumiu. Você vai se manchar. Foi perdido neste plantão a proteção respiratória. Vou botar aqui PR também. Tem uns que chamam SCBA, tem uns que chamam de proteção respiratória, tem uns que chamam de proteção respiratória autônoma. Então tem várias nomenclaturas aí, né? Então tudo certo. Sumiu a bateria, dá 0,7. Então a proteção respiratória é 0,7. Sumiu a bateria de proteção respiratória 0,7. Então registrei aqui na intercorrência. Isso é uma coisa que saiu fora da normalidade. Aqui, ó, foi encontrado de bombeiros. Vamos supor que nós encontramos aqui uma chave de fenda verde. Pronto, encontraram aqui, ninguém sabe de onde é, está aqui registrado. Então, tudo que sai da normalidade, fora do padrão, você registra aqui. São as intercorrências que nós chamamos. Recados do gestor. Então, o que acontece? Nossos gestores, nosso contratante, ele tem recados do gestor. Então, nós temos aqui recados do gestor. Nós temos aqui uma aba onde que o nosso gestor, se ele faz a solicitação de alguma atividade ou se ele faz orientações para os turnos, nós devemos colocar aqui. Então, vamos supor, nosso gestor foi informado pelo gestor. Você pode botar o nome dele. Caso falte água nos hidrantes, acionar o pipa no telefone beleza. Então, se faltar falar, Manuel. Então, nosso gestor
estavam fazendo manutenção na rede de hidrantes e na usina 3. Vamos botar aqui, ó, falta de águas hidrantes, vamos botar aqui, ó, da usina 3. Estão fazendo a manutenção na rede de hidrante da usina 3 e o nosso gestor falou assim, ó, se faltar água, se tiver um princípio de incêndio, os bombeiros colocarem lá e faltar água. Então, se uma ocorrência for na usina 3, já acionar a pipa, já deixei acertado com o Manuel. Então, informamos aqui no recado do gestor e aí todos os turnos vão poder acompanhar isso daqui. Tá certo? Então é um exemplo. Se por exemplo, não tem nada, o nosso gestor não deu recado nenhum, o que você faz? Deixar a aba em branco não é muito legal. Só existem dois casos aqui que nós podemos deixar abas em branco. Só existem duas abas que você pode deixar em branco aqui, que seria ocorrências em abertos e troca de plantão, porque elas realmente não acontecem. Agora, uma aba como recados do gestor não é interessante você deixar em branco. Você pode colocar assim, ó, não há. Pronto. Você colocando um texto mínimo, nós entendemos que você olhou a aba, viu e não tem realmente nada para escrever aqui. E assim nas outras, intercorrência. Não tem nada, foi tudo certo. Pode botar aqui, ó, não há. Pronto. Ou não houve. Pronto. Não houve. Ou seja, quando você deixa em branco, nós ficamos em dúvida se você deixou em branco porque realmente não teve nada ou porque você esqueceu de escrever. Mas quando eu vejo não houve, não há, não se aplica algum texto, mínimo que seja, nesta aba, eu tenho certeza que você passou ali, que não foi esquecimento, é porque realmente não aconteceu nada. Então, duas abas que podem ficar em branco aqui. Troca de plantão, porque provavelmente ninguém trocou de plantão, e ocorrências e abertos. Por que essas duas podem ficar em branco? Porque elas têm tabelas dentro dela, planilha. Então, você não consegue nem escrever dessa forma aí, então pode deixar essas duas em branco. Agora, todas as outras, se não há nada para escrever, registra alguma coisa, não deixa ela em branco, não, tá certo? Então, recados do gestor, não há. Ocorrências em aberto, ó. Se tiver uma ocorrência em aberto, você coloca aqui. Se não tiver uma ocorrência em aberto, você pode deixá-la em branco. Então, as ocorrências em aberto, todas as ocorrências que tiver em andamento no seu programa, automaticamente vão ser carregadas aqui para você. Aqui está limpo porque não tem nenhuma ocorrência em andamento, então isso aqui é uma aba muito tranquila. Isso, inclusive, é um alerta para você de que se uma ocorrência acabou, você deveria ter concluído ela lá. Assuntos para a troca de plantão. Então, o que nós vamos colocar aqui? Você está durante o plantão, você tem 12 horas de plantão. Se você tem um assunto que você quer colocar na hora da troca de plantão e você não tem nada para escrever, você pode passar para o despachante, o bombeiro pode passar para o despachante um recado. Ô, Central, anota aí na troca, assuntos para a troca de plantão, substituir o extintor da subestação subestação 4. Então, chegamos lá, encontramos a subestação fechada, solicitamos, o eletricista estava fazendo uma atividade, não vai dar tempo, então nós pedimos aí para o próximo turno fazer a substituição desse extintor. Vou botar aqui, ó, extintor de PQS da subestação 4. Pronto. Aí foi um assunto. Então, às vezes você não tem aonde anotar, você pega e passa um rádio para a central e a central faz essas anotações para na hora de trocar o plantão você lembrar dos tópicos aqui. Então você vai colocar aqui, ó, informar do treinamento às 8 horas. Vamos botar aqui treinamento de primeiros socorros às 8 horas
na sala de treinamento Pavão. Pronto. O nome da sala de treinamento é Pavão. Tem uma sala de treinamento que tem uns nomes bem engraçados mesmo. Muito bom. Aí nós podemos pegar aqui, ó, recados do gestor, né? Vamos lá. Vamos supor que tinha aqui aquele recado para a troca de plantão. Então, o gestor deixou um recado. Você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V. Aquele recado, ó. Na falta de água nos hidrantes da usina 3, ligar para o pipa, vamos acionar o pipa, vamos botar assim. O pipa. Então, só para vocês terem uma ideia, os pipas, eles tendem na área industrial, às vezes, para molhar as vias, para ter menos poeira, para fazer as atividades. Então, o que o nosso gestor adiantou? Se tiver uma ocorrência na usina 3, eu preciso que os pipas considerem cancelar as atividades dele, da rotina deles, para atender o bombeiro. Então, o que o nosso gestor fez? Vai lá, fala com o Manuel, fala assim, Manuel, seguinte, nós estamos com a manutenção na usina 3, se tiver um incêndio lá, pode ser que o hidrante não funcione. Então, quando o bombeiro acionar vocês, cancela a atividade, coloca um pipa lá. Porque quando nós acionamos um pipa, gente, se não tiver um contato direto com o nosso gestor, ou até mesmo o bombeiro informar esse tipo de situação, quando você aciona o pipa, ele vai fazer, ele vai terminar de esvaziar o tanque dele, vai lá encher para depois encontrar com vocês na sua atividade. Só que ele não está sabendo que está faltando água no hidrante da usina 3. Então, qual é a estratégia? Antecipar o problema. Nós já sabemos que a usina 3 está em manutenção, vamos entrar em contato com o responsável pelos caminhões pipa e falando assim, olha, se nós acionarmos, nós estamos com uma situação assim de prioridade. Então, o Manuel já sabe, já está tudo prontinho, tudo resolvido e estrategicamente alinhado para que, caso aconteça, seja tudo pronto. Então, você pegou o recado do gestor, replicou aqui assuntos para troca de plantão. Ou seja, para você não ter risco de esquecer. Então, aqui são exemplos de assuntos que vocês podem colocar. Considerações finais, gente. Considerações finais é uma aba que nós colocamos para vocês terem aí texto livre. Então, o colega aqui botou bom plantão, podemos colocar aqui, ó, parabéns, feliz aniversário. Pronto. Aí lembramos do aniversário de alguém. Bom fim de semana. Texto livre, vocês podem colocar o que vocês quiserem, recados. A gente que coloca aqui um texto motivacional para poder se ler. Isso aí é de cada um. Nós só pedimos para evitar textos de cunho religiosos e também de políticos partidários, né? Para não ter nenhum tipo de problema, polêmica, alguma divergência nesse tipo de assunto, coloquem uns recadinhos interessantes para as pessoas, para os seus colegas de plantão, livre texto. E aqui, para trocas de plantão. Vamos supor que um colega seu está de atestado, ou tem um colega seu de férias e tem alguém substituindo. Então você vem aqui, funcionário substituído. Esqueci de preencher aqui, né? Vamos lá. Então, depois de finalizar considerações finais, você passa aqui para a troca de plantão. Então,
essa aqui é a segunda aba que pode ficar em branco. Mas vamos supor que você tem algum colega para substituir. Então eu tenho aqui, vamos supor aqui o Daniel, do time Alpha, ele foi substituído pelo Elson, do time Charlie, na data de hoje. Diurno, motivo atestado. Beleza. Finalizamos aqui o nosso livro de ocorrência. Gravamos e você deixa em andamento, você não conclui, para que você possa mexer nele durante o dia, você possa editá-lo durante o dia. Quando você for finalizar o livro para troca de plantão, aí você muda para concluído e grava. Aí quando você muda para concluído, você não consegue mais mexer em nada. Tá vendo aqui, ó? Se eu botar em andamento, aí ele libera para eu editar. Tá? Vou tirar aqui semana, ó. Mas se eu botar concluído, eu não consigo mais editar aqui. Então, isso é para evitar que ocorra alterações depois de concluído. Tá? Isso é uma trava que nós colocamos aqui no fim de semana. Beleza. Então, tá aí o nosso livro de registro, livro de ocorrência, o nosso vídeo. Eu queria dizer que é importantíssimo que você, quando estiver de plantão, você assumir o seu plantão, você leia os 3 livros de ocorrência que antecederam o seu plantão. Ou seja, você saiu hoje, vamos supor que hoje é segunda-feira. Vai acontecer um plantão noturno, você não vai estar aqui. Vai acontecer o plantão diurno. Vai acontecer um segundo plantão noturno e aí você vai chegar aqui. Ó. Ou seja, depois de 3 plantões, você vai chegar aqui no 4º plantão novamente. Porque nossas escalas, na maioria das vezes, são 12/36. Então, leia os 3 livros de registro dos plantões anteriores, para que você tenha ciência de tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu enquanto você esteve fora e que pode interferir, inclusive, no seu turno, tá certo? Como é que nós fazemos para ler esse livro? Eu vou cancelar aqui para não ficar gravado nosso banco de dados. Você clica aqui em livro de registro, vai abrir aqui a consulta, você vai abrir aqui em grade, tá tudo aqui, ó. Aí você coloca aqui, ó, mês outubro, deixa ele filtrar, 2018, filtrar, tá aqui, ó. Então você pega aqui o último, é o do dia 21, tá aqui, ó, dia 22 de manhã, né? Então vamos supor que eu tenha assumido o plantão hoje, certo? Então o que acontece aqui, ó? Você tem que ler esse do dia 22, esse do dia 21, esse do dia 21 e esse do dia 20. Você tem que ler, né? Então, quer dizer, aí basta para você ler. Você clica nele aqui, aperta F9 ou grade. Ele não pega, nem com função. Não pega. Mas você pode apertar o F9 no teclado ou apertar em grade quando aparece e aí você consegue finalizar. Consegue trocar de novo para você visualizar o livro de registro. Tá ok?